Salmo de número 66 diz assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder. A ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti. Canta salmos a ti. Salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor. 9. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos revalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros. Imolarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi, todos vós os que temeis a Deus, e vos contarei o que ele tem feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Graças a Deus. Meus irmãos, esse salmo, ele convida a todos a clamar a Deus toda a terra. No Salmo 65, você vê a natureza exaltando o Criador, a natureza glorificando o nome do Criador. Porque Deus se revela de várias formas. E nós temos essa revelação por intermédio da natureza. Quando nós vemos a glória de Deus, nós vemos a criação e nós estamos vendo as obras das mãos do nosso Criador. E no Salmo 66 ele continua mais ou menos nesse sentido, dizendo que todos devem aclamar a Deus, devem salmodiar a glória do seu nome, dai glória o seu louvor. O nosso Deus, somente Ele é digno de ser adorado e exaltado. Não há outro Deus além do nosso Deus. Salmo de número 115 diz que não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória e honra para todos sempre. O salmista ele diz que os deuses feitos por mãos humanas, eles têm o quê? Mãos, mas não apalpam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem narinas, mas não sentem cheiro. Mas o nosso Deus, aleluias, Ele é um Deus que Ele liberta o seu povo com um braço forte. O nosso Deus está com os olhos sobre toda a terra, os seus ouvidos estão atentos a toda a oração que se faz. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra contemplando os bons e os maus. Aleluias, as orações dos santos sobem na presença de Deus como um aroma suave, ou seja, é algo agradável diante de Deus. Então o nosso Deus, Ele é o Deus vivo, o Deus verdadeiro, e por isso todos devem aclamar e exaltar o nome daquele que fez os céus e a terra. Devemos glorificar o seu nome poderoso, pois não há nenhum
aleluias, louvado seja Deus. Dizei a Deus. E esse salmo é um convite ao louvor, à adoração congregacional. E dos versículos 12 em diante já se torna algo mais pessoal. E aqui no versículo 3 ele continua dizendo: dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Louvado seja Deus. Muitos irmãos testemunharam, testificaram, glorificaram do que Deus fez. Presbítero Tião contemplou e falou aqui nesta noite sobre a devolução do carro de mais de 8 anos que o carro foi assaltado, o carro foi levado. Então nós somos convidados a adorar a Deus pelo que Ele é. Nós somos convidados a exaltar o teu santo nome. Nesse momento, nesse mundo em que muitas pessoas só sabem se dirigir a Deus para pedir, para colocá-lo na parede, nós somos convidados a exaltar o seu santo nome. Nós somos convidados a adorá-lo pelo que Ele é, e aquilo que Ele faz é consequência do que Ele é. Aleluia. Louvado seja Deus. Que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do seu poder, a ti mostram submissos os teus inimigos. O inimigo achou que venceu Jesus na cruz do Calvário, né? Aleluia. Quando Jesus bebe o cálice da ira de Deus, experimenta a ira de Deus, que era para eu e você bebermos, e ele assume. E no entanto, Deus precisava executar juízo sobre o pecado, e Deus se cala, porque era necessário se cumprir a justiça divina. E ele bebe o cálice da ira que éramos para beber. E o tempo se fecha, trevas vêm sobre a terra. Mas quando Jesus ele ressuscita ao terceiro dia, diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo, em uma ação de que Deus estava agora proporcionando ao ser humano arrependido e perdoado o acesso ao novo e vivo caminho que antes era dado só ao sumo sacerdote. Agora Jesus estava abrindo as portas para que todos pudessem entrar no Santo dos Santos e glorificar o seu nome e aleluias, e dizer: que tremendos são os teus feitos. E Paulo ele escreve em 1 Coríntios capítulo 15: onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi, ó morte, pela vitória. Jesus Cristo ele vence a morte, o inferno. O pecado não tem mais poder sobre nós. E aqui no Salmo diz que, pela grandeza do seu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Deus é soberano e tem o controle de tudo e de todos. Nabucodonosor, ele chama de meu servo. De Ciro ele chama de meu ungido. Deus usa quem Ele quer para que os seus propósitos se cumpram na vida de cada um de nós, na vida do povo dEle. Isso mostra que Deus tem o poder. Jesus Cristo, quando Ele aparece aos discípulos e Ele traz a grande comissão, Ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus, Ele não perdeu o controle. Ele não perde o controle. Porque todos os inimigos são
e estão submissos ao poder de Deus, pela grandeza do seu poder. Esse é motivo de aclamar a Deus, de glorificar a Deus, de exaltar a Deus. 4. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. A Bíblia Sagrada diz em Filipenses capítulo 2, irmãos, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. Então todos vão ter que se curvar diante do nome de Jesus Cristo. O nome que é sobre todo nome. Prostra-se toda a terra. Em Apocalipse a gente vê isso. Que os 24 anciãos se curvam diante da majestade, da glória do Cordeiro de Deus. O apóstolo João, ele está tendo uma visão agora. E há um livro selado com 7 selos. Diz a importância do documento e a inviolabilidade do documento. E ele olha para um lado, olha para o outro, e não vê ninguém, absolutamente ninguém capaz de desatar os 7 selos. E ele começa a chorar, ele começa a cair em prantos, porque ninguém foi achado digno. E no meio do pranto, do choro, da tristeza, do desespero, alguém bate no ombro de João e fala: ei, meu filho, dá uma viradinha, olha para cá. E de repente ele olha o cordeiro como que ferido, mas agora o leão, e disse: este é digno de desatar os selos e abrir o livro. É este que foi morto e reviveu. Aleluia. E aí João se acalma. João se acalma. Aleluia. Porque agora ele viu que Jesus está ali. Aleluia. Quando você acha que a sua vida perdeu o controle, o sentido, olha direito, que você vai ver aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele está para te abençoar, para te perdoar, para te dar graça. Porque as lutas, as tribulações embaçam a visão. Embaça a visão, a gente fica meio atribulado, meio atordoado, meio desbaratinado, como diz por aí. Mas Jesus sempre mostra a direção e o caminho. De novo, 5. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. E o que é interessante, que muitas vezes a gente fala assim: ah, eu não vou contar a bênção não, porque senão fulano vai ficar com inveja e que não sei o quê. Não, irmão, conte a bênção, glorifique o nome do Senhor, exalte aquele que te abençoou, irmão. Se alguém ficar com inveja de ti, ora por ele. Abençoa a vida dele. É porque muitas vezes o povo não vê o processo, né? Só vê o final. Só vê a foto, né? A selfie, aquela coisa. Mas não sabe que cada um tem uma história com Deus. Cada um tem algo com Deus. E aí tem muita gente que quer pular os atalhos, quer pular os degraus. E não é assim que funciona. E aí não passa pelo processo, quando vê o irmão sendo abençoado, fica lá com inveja. Não, não é assim, irmãos. Alegres, né? Com os que se alegram, chora com os que choram. Se o irmão está se alegrando, alegra com ele. Se ele está chorando, vai chorar com ele. E você, conte a bênção. Glorifique, vinde e vede. O salmista está falando: venha ver. Olha o Deus que nós servimos, olha o que Ele faz. Venha ver as obras de Deus, é tremenda.
O que Deus faz é perfeito, irmãos. Aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar. Versículo 6. Aí agora ele vai falar do êxodo e da travessia do Rio Jordão. Grandes marcos na vida do povo de Israel. Versículo 6 ele fala: converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Olha que coisa maravilhosa. Deus dá ordem e o mar se abre. Moisés toca com o cajado, forma-se 2 paredões e o caminho no meio dos mares. E também no rio Jordão. Nós observamos o quê? Que tem um momento que Elias toca com a capa, o rio Jordão se abre. Nós vemos também que sob o comando de Josué, os sacerdotes agora, quando eles tocam as margens do rio Jordão, que estava alagado por causa do período da travessia, aleluias, o povo do outro lado de Canaã, observando aquele povo atravessando um rio caudaloso por causa da época, e agora o povo testemunhando do grande poder de Deus, em que as águas se abrem e o povo começa a passar, aleluia, e vai passando e vai passando. Ei, saiba de uma coisa: se for preciso, Deus abre o rio, se for preciso, Deus abre o mar, mas faz você passar a pés enxutos. E faz com que o seu inimigo fique só olhando. Perdi. Dessa vez já era. Agora vocês imaginam o povo de Canaã, do outro lado, vendo aquele monte de gente passando sem molhar as precatas, que naquela época se usava as precatas, né? Passando tudo ali. E aí os sacerdotes ainda pegam 12 pedras. E aí ele faz um memorial diante de Deus por causa daquele grande milagre, daquela grande maravilha. Vinde e vede as obras do Senhor. Ele atravessa o rio a pé, e ali nos alegramos nele. Versículo 7. Ele em seu poder governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exalte os rebeldes. Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está contemplando. João, quando vê Cristo glorificado lá em Apocalipse capítulo 1, ele vê o quê? Os seus olhos são como chamas de fogo. Ele está vendo. E ele, em seu poder, governa eternamente. Bendizei, ó povos, versículo 8, nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Quantas e quantas vezes na caminhada era para você cair, se arrebentar, mas você não se arrebentou. Você pode até dar uma deslizada, mas o Deus Todo-Poderoso, como está no Salmo 91, que dá ordem aos teus anjos ao teu respeito, para que não tropece com o teu pé em pedra, ele deu ordem ao anjo para te segurar pela mão, para você prosseguir a caminhada, para que você não resvalasse o seu pé. Aleluia. Oh, glória a Deus. E preservou com vida a nossa alma. Você está vivo? Você está aí? É por causa de Deus. Porque foi Deus que te preservou. Se não fosse Deus na tua vida, onde é que tu estaria nesse momento? Quantos livramentos que Deus já te deu?
Que era para você estar morto, está aí para bendizer e exaltar. O que preserva com vida a nossa alma. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Aí é que a hora vem, né? 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Traduzindo aqui. Agora Deus vem falando sobre o salmista, ele vem reconhecendo que tem muitos que gostam de pregar aí que não existe esse negócio de provação, que isso aí é conversa fiada, né? O povo do evangelho do triunfalismo, da teologia da prosperidade, né? Mas quando eu me deparo com a palavra de Deus, eu vejo o contrário. E diz o quê? Que Deus, Ele nos provou. E todo aquele que trabalha com ouro, com prata, sabe que esses metais precisam passar por uma alta temperatura para haver uma depuração, para poder tirar as imundícias, tirar tudo aquilo que não presta, para ficar aquela parte que é boa, que tem um valor. E é isso que Deus faz na minha e na tua vida. Deus permite as provações, as dificuldades, e aqui o salmista ele fala que deixou cair na armadilha, oprimisse as nossas costas, fizesse que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo, pela água, porém afinal nos trouxesse para um lugar espaçoso. Então, Deus ele tem um processo na vida de cada um, e esse processo é diferente. Não adianta a gente querer sair fora do processo. Se a gente querer sair fora do processo, a gente volta para o final da fila, e a coisa não anda, a coisa não flui. E eu sei que está doendo, eu sei que está difícil, mas aceita, passa, porque Jesus está contigo. Vamos na Bíblia. Fique calmo, esse povo está adiantando os foguetórios aí, viu? Fica tranquilo. Aí agora eu vou para a primeira carta de Pedro. Capítulo de número 1. Versículo 6. Aí o apóstolo Pedro, ele vai dar uma aula para nós do que é passar pelo fogo. Olha só, versículo 6. Nisso exultais. Exultar no quê? Alegrar no quê? Ele está falando lá em cima. Herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Se alegre nisso daí. Mas aí ele fala, embora no presente, por breve tempo, não é ad eterno, não é para todos sempre a sua prova, a sua luta. Se necessário, se for necessário, Deus vai usar esse expediente para você crescer na fé. Sejai contristados por várias provações. Para que a finalidade? Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então a sua fé, ela é muito mais preciosa do que o ouro que perece, é apurada no fogo. Para quê? Para que redunde em glória ao nosso Deus. Então a tua aprovação é para que você no final dela glorifique aquele que te fez passar. Aleluia. Para isso que o crente é aprovado, para que o crente abra a boca e dê glória a Deus, para ninguém dizer fui eu quem fiz, eu que consegui. Aí Deus falou, voltando ao Salmo 66, falou de várias situações humilhantes, de passar pelo fogo, pela água, cavalgar sobre a cabeça, sobre as costas, oprimir as costas.
Ou seja, para te colocar bem no seu lugar, para que você saiba que só Ele é Deus. Aí, para todo mundo dizer e falar assim: Senhor, eu preciso de Ti, somente de Ti. E aí no versículo 13 ele fala: entrarei na tua casa com holocaustos. Agora ele vai. Em detalhe, 12. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água. Porém, afinal, nos trouxeste para o lugar espaçoso. O salmista passou por todas aquelas provações, para no final, ele tomar posse da bênção de Deus. O lugar espaçoso, o lugar agradável, ou seja, a bênção de Deus, a presença de Deus. E aí no versículo 13, depois dele passar por tudo isso, ter a vida provada, aquela coisa toda, aí ele fala: agora eu vou entregar o meu melhor. Agora eu vou entregar o meu melhor. E quando é até meio complicado falar isso hoje, porque aí o povo já acha que é dinheiro. Não, o teu melhor é a tua vida. É você se dedicar por completo ao Senhor, e entregar a sua vida para o Senhor. Deus, se Ele quer converter o teu coração, a tua vida, a tua alma, depois Ele vai trabalhar no teu bolso. Mas Deus quer a tua alma, a tua vida. E Ele diz: entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios no dia da angústia, que prometeu a minha boca. Eita, na hora do aperto a gente promete um monte de coisa, né? A gente faz um monte de voto, né? Voto é coisa séria, irmãos. É muito sério. A Bíblia fala assim: olha, não abra a boca para fazer voto nenhum, não. Mas se já que abriu a boca para fazer voto, não tarde de cumprir. Porque aí a coisa trava. E aí você não sabe por que a coisa não flui. Porque você, na hora do desespero, na hora da angústia, fez um voto ao Senhor. Jefté aprendeu com muito custo. Foi imprudente, né? Mas ele teve que entregar a sua única filha para cumprir o voto. Ele foi, pelo menos ele foi homem, honrou a palavra, né? Então, quando ele fala: entrarei na tua casa com o holocausto. O holocausto no Antigo Testamento é uma oferta de inteira dedicação, é uma oferta que ela toda era queimada. Tinha ofertas que o sacerdote, o sumo sacerdote, tirava em torno de umas 6 ofertas. Ele podia tirar uma parte para o seu sustento, para a sua subsistência. Mas o holocausto era só para Deus, e aí não podia meter a mão, irmãos. Então, quando a Bíblia sempre fala de holocaustos, é uma oferta de inteira dedicação a Deus. E Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados e para santificar o teu corpo, a tua alma e teu espírito, para que você se encontre um dia com o noivo, com Ele. E ele continua, 16: vinde ouvir todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua exaltei, ou seja, estava na ponta da língua para eu exaltar o Senhor. E aí no 18 ele fala: se eu contemplasse no coração o pecado, o Senhor não me teria ouvido. Esse é o problema de muitas orações não serem ouvidas, por causa de pecados não confessados, por causa de pecados não perdoados. E aí Deus, o salmista, ele fala: se eu tivesse guardado no meu coração esse pecado, essa situação, o Senhor não teria ouvido. Entretanto, Deus tem me ouvido,
e tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus que não rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Este é o Salmo 66. Um convite para adorar ao Senhor. Um convite para fazer uma retrospectiva dos grandes feitos, de que tudo o que passamos, o que passou, foi para a glória de Deus. Mesmo que foram coisas difíceis, adversas, mas tudo é para a glória de Deus. Amém?